Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Professor Maluco. E hoje a gente vai começar aí uma aula de cálculo. Essa é a primeira aula do curso de cálculo, vou dar o curso completo. Muita gente tem pedido aí, tem gente que gosta de estudar cálculo, tem gente com dificuldade porque é a matéria que mais reprova na faculdade aí nos cursos que são da área de exatas, né, ou que trabalham com cálculo. E tem muita gente também que tem curiosidade, lá aquele menino mais novo lá do ensino médio, ou aquela menina que gosta de estudar, que tem interesse, e infelizmente ninguém explica isso para eles, né? Então eu estou aqui com essa missão de tentar fazer vocês entenderem isso. Bom, essas aulas não vão ser só no PowerPoint, tá, gente? Eu vou usar também GeoGebra, e vou usar algumas ferramentas para desenhar ao vivo, aí para a gente poder fazer as equações ao vivo, enfim. Hoje a gente vai só conversar um pouquinho de como é que surgiu o cálculo matemático, igual a gente conhece hoje. Né? A ideia do cálculo, na verdade, ele surge de um problema que é o infinito. O infinito, embora já tenha sido falado por Platão e Aristóteles antes da época de Eudoxo, Eudoxo, na verdade, é o primeiro que se preocupa com isso matematicamente e cria um método que é chamado método da exaustão, que é o método por aproximações, tá? Por limites inferiores e limites superiores. Eudoxo, então, já você vê aí que ele já é bem velho, né? 390 anos antes de Cristo, já é um cara que nasce bem antes de Cristo, já tem essa ideia, né, de conceituar e tentar entender mais ou menos o que é o infinito. Depois dele vem um camarada chamado Arquimedes, 287 anos antes de Cristo, esse cara nasce, e ele na verdade é o primeiro que consegue usar o método da exaustão de Eudoxo de forma prática. E aí ele usa esse método para calcular, por exemplo, o comprimento da circunferência, coisa que até então nunca tinha sido feita. Esse camarada ele tem outras aplicações também, como o volume da esfera, quadratura da parábola, enfim, ele tem diversos problemas resolvidos, tá, Arquimedes, e com certeza foi um dos grandes precursores do cálculo. Mas infelizmente os seus escritos não chegaram até os nossos contemporâneos. Galileu, então, é o próximo cara que segue nessa sequência, e ele, além de físico, é um grande matemático. Galileu ele introduz o conceito de rapidez e vagareza. Esse conceito de Galileu, entre rapidez e vagareza, permite a Galileu dizer o seguinte: quanto mais devagar uma coisa vai ficando, ela tende a parar. E quando ela para, esse seria o momento onde a vagareza desse objeto está indo para o infinito. Então essa ideia de que o infinito também pode ser uma coisa muito pequena é uma ideia nova, é uma ideia diferente, principalmente no campo da física. E aí, depois de Galileu, surge um camarada chamado Cavalieri, que é discípulo de Galileu, e tem o chamado princípio de Cavalieri. Eu não coloquei ele listado aqui porque acho que ele não foi uma contribuição absurda. Essa contribuição na verdade vem de Galileu, tá? Mas Cavalieri usa algumas noções de cálculo, por exemplo, para fazer o que Arquimedes já tinha feito, também com noções de cálculo, que é calcular, por exemplo, o volume da esfera. E depois deles, né, depois de Cavalieri e de Galileu, vem Newton e Leibniz, mais ou menos na mesma época. Os dois descobrem o conceito de derivada. Newton procurando a velocidade no instante e Leibniz procurando a tangente a uma curva qualquer. Tá? Então Leibniz tenta definir o que é tangente e Newton tenta definir a velocidade num determinado instante, porque até então a velocidade só era definida como velocidade média. E essa aula de cálculo ela tem o seguinte: a minha pergunta é, será que esse cálculo só deveria ser visto na faculdade? Porque a gente pode encontrar o cálculo em diversas outras situações do ensino fundamental e médio, que inclusive foram situações que levaram esses caras a estudar o cálculo. Então, por exemplo, números reais. O que é um número real? Né? O número real tem infinitas casas decimais, então por que ele é daquela forma? Por que existem infinitas casas decimais? Enfim. O número π, por que ele vale 3,14, 15, 9, 2 e aí por aí por diante? Por que ele não vale 3,15? Por que ele não é só 3,14? Porque ele não é só 3,14. Ele é um número com infinitas casas decimais. Número de Euler, mesma pergunta. Por que ele vale 2,71, 18, 28, enfim.
E aí vai. Porque existe um limite para calcular o número de Euler. Né? Esse número 2,718, 28 e tudo mais, não vem do nada. É um número que vem de um limite. E a gente vai entender o que é limite, o que é derivado, o que é integral. Tudo nesse curso de cálculo aqui. Tá? A área do círculo, da onde que tiraram as fórmulas da área do círculo? Volume de prisma, pirâmide, cone, esfera. De onde saíram esses volumes? Também tem noções de cálculo neles. Né? E aí a soma de uma PG infinita. Que como o próprio nome diz, é uma PG infinita. Então se a PG é infinita, como é que você estuda uma PG infinita se você não tem o conceito de infinito? Então essas são as principais aplicações que a gente quase não tem resposta, né, e que a gente nunca questiona, mas que surgem na nossa vida automaticamente e que elas não são respondidas através do cálculo, são respondidas, sei lá, o teu professor dá um caô, né, e aí tu, acredita, né? Ah, não, é isso porque Deus quis assim, beleza. Mas a matemática não é bem por aí, não depende só de Deus ou de crença. Né? A matemática ela é uma ciência exata de fato. E aí, eu quero desejar a vocês todos que vocês sejam bem-vindos ao infinito. E essa aí é a primeira ideia que eu vou apresentar a vocês do que é infinito. E a ideia de Arquimedes. O que Arquimedes faz com aquele método de exaustão? Ele pega aqui, uma circunferência e ele quer calcular, tá, a divisão do comprimento dessa circunferência pelo seu diâmetro. Como é que ele faz isso? Como é que ele calcula o comprimento dessa circunferência? Bom, o comprimento da circunferência ele vai fazer da seguinte forma. Ele coloca um triângulo aqui dentro e um triângulo do lado de fora. Coloca um quadrado aqui dentro e um quadrado do lado de fora. Coloca um pentágono aqui dentro e um pentágono do lado de fora. Ele vai fazendo isso. Conforme ele vai aumentando o número de lados do polígono que está inscrito e do polígono que está circunscrito, o que vai acontecendo com esse polígono? Ele vai se aproximando, né, do comprimento da circunferência. O comprimento desse polígono, tanto de dentro como de fora, eles estão se aproximando da circunferência. E a gente sabe que a circunferência ela é um pouquinho maior do que o polígono de dentro e um pouquinho menor do que o polígono de fora. E conforme você vai aumentando esse número de lados, o polígono de dentro e o polígono de fora vão ficando bem juntos. Então quer dizer o quê? Quer dizer que a gente vai aproximando o valor de quem? Da circunferência. Conforme a gente vai aproximando esse valor, a gente vai ver que esse valor, se o raio da circunferência for 1, esse valor vai tender a 6,28, 6,28, 31 e assim por diante, que é exatamente as casas do número π vezes 2, tá? Já que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, né? Então esse número vai tender a 6,28, 31 e assim por diante, que é 2 vezes o número π. E aí, essa descoberta de Arquimedes para esse método, né, bem interessante, que ele vai pegando a circunferência e vai colocando dentro desses polígonos. E a ideia é o seguinte, se eu tender isso aqui a infinito, ou seja, se eu aumentar o número de lados do polígono infinitamente, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter mais casas decimais para o número π e cada vez mais corretas, mas essas casas nunca acabam. Por que elas nunca acabam? Porque eu sempre posso aproximar mais, sempre posso aproximar mais. Se aqui tem 10 lados, pode ter 11, se tem 11 pode ter 12, se tem 12 pode ter 13, se tem 13 pode ter 14. E é uma noção de infinito que a gente já tem desde criança, que os números naturais são infinitos. Mas infinito não quer dizer que seja uma coisa muito grande, tá? Tipo 1 milhão. 1 milhão é infinito? Não, 1 milhão não é infinito. Aliás, 1 milhão perto do infinito é tão pequeno como 1 perto do infinito. Tá? Infinito é infinito, não acaba nunca. Você vai ficar fazendo o resto da vida e não vai acabar. E surgirão infinitas vidas na frente da sua e também não vai acabar. Tá? Então, assim, infinito é algo infinito. Tá? É algo que não tem fim. Então, isso aqui eu posso continuar esse método infinitamente. E cada vez que eu continuar, for aumentando o número de lados desse polígono, eu vou estar aproximando o comprimento da circunferência. Tá certo? Então essa é a primeira ideia que a gente tem do cálculo, né, que é uma noção de limite. A gente vai fazer o limite dos polígonos internos e externos ficarem muito próximos um do outro, um limite inferior e um limite superior. E esses limites aqui vão coincidir com quem? Com o limite da circunferência. Tá?
Então, na verdade, é como se fosse a circunferência. Para a gente, é como se ela fosse um polígono com infinitos lados. O Arquimedes, quando fez essa experiência, ele fez esse cálculo, na verdade, com 96 lados do polígono. E aí chegou a 3,14. Tá? É possível fazer isso, não é tão difícil assim. Se você quiser, a dica que eu dou é fazer com 4 lados, eu acho que é mais fácil. E aí você faz com 4, depois dobra para 8, depois dobra para 16 e assim por diante. Tá? Quando você chegar em mais ou menos 64, você vai ver que existe uma lei de formação e vai parar de fazer essas contas e vai usar a lei de formação para calcular aí o comprimento da circunferência. Aí pode fazer uso de uma calculadora que vai te facilitar bastante as contas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aí no vídeo. Mostra para todo mundo esse vídeo aí, né? Eu sempre insisto para mostrar para sua avó. É que a avó da gente, sempre que vê a gente estudando, né, acha que é muito legal aquilo que a gente está estudando, por mais que ela não entenda nada. Mas mostra para ela, às vezes ela entende isso aí também, não é algo tão difícil assim. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é assinante do canal, assine o nosso canal, ajuda a divulgar nosso trabalho. Também coloque o vídeo nos seus favoritos. E adicione a nossa página lá no Facebook também. Se tiver dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai tentar responder as dúvidas sempre para as próximas aulas. Certo? A próxima aula a gente vai ver alguma coisa sobre função, já que muita gente tem dificuldade com função e a gente vai precisar bastante desse conceito. Então na próxima aula a gente vai ter uma aula aí sobre funções. Obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham gostado. Grande abraço.